Nossos cumprimentos a todos. Hoje, como tema, nós trouxemos do Livro dos Espíritos as questões referentes à alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, que se encontram no Livro dos Espíritos, conforme eu falei, nas perguntas 149 a 153A. Nos deteremos à pergunta 153, do qual foi perguntado aos espíritos em que sentido se deve entender a vida eterna. A resposta é: a vida do espírito, que é eterna. O do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Para explicação bem clara sobre essa pergunta, nos recorremos ao livro O Pensamento de Emmanuel, escrito por Martins Peralva. Vamos aos seus comentários a respeito desta questão. O sono é uma espécie de morte parcial, temporária. Assim o diz a doutrina dos espíritos, assim o afirmam elevados instrutores espirituais. Durante o sono, acontece o desprendimento do espírito, que, assim, readquirindo de modo relativo a liberdade assegurada pela desencarnação, pode entrar em contato com os espíritos desencarnados ou com pessoas que estejam também adormecidas. A posição da alma durante essas horas de provisória libertação não é uniforme, padronizada, pois há variações que decorrem do estado evolutivo das condições mentais do indivíduo. Quanto mais equilibrada a mente humana, dado o processo de assimilação e prática dos preceitos evangélico-doutrinários, mais livre estará a alma nesses momentos em que o corpo repousa do natural desgaste celular imposto pelo trabalho diuturno. Há criaturas que durante o sono reingressam no mundo espiritual em situação de tal desajuste que os seus espíritos se confundem com os de entidades sofredoras ou endurecidas, que frequentemente se comunicam nas equipes mediúnicas de desobsessão. A grande missão da doutrina espírita, altamente educativa e esclarecedora, é a de preparar-nos para essa vivência feliz no plano espiritual, para o qual inevitavelmente iremos, pelo sono ou pela morte. Se os preceitos evangélicos que funcionam no mundo sob os luminosos estímulos da doutrina espírita não se fixarem em nosso coração de forma definitiva, renovando-nos interiormente a alma e criando em nós o amor ao trabalho nobre, possivelmente será que reencarnaremos nas mesmas condições em que daqui partimos, embalando muitas vezes tolas esperanças. Geralmente as imperfeições demasiado arraigadas em nossa individualidade eterna não se diluem no estado
doutrinariamente denominado espírito errante. Permanência essa do espírito no espaço durante o tempo que vai do instante do seu desenlace ao do início de uma nova ligação a outro corpo que a reencarnação lhe proporciona por bênção de Deus. Daí, nossa opinião de que podemos voltar nas mesmas condições em que fôramos, apenas envergando outro traje. Inúmeras comunicações mediúnicas, embora olhos corporais não o percebam, são dadas por desencarnados que se encontram amparados, sustentados magneticamente por abnegados mentores espirituais, embora tenham já abandonado o corpo há muito tempo. Quantos casos dessa natureza ocorrem? A doutrina espírita não tem, todos nós já o sabemos, como base o objetivo de melhorar-nos externamente. O trabalho do Espiritismo é junto à alma eterna, junto ao coração, a fim de que, por seu influxo divino, removamos as impurezas que nos acompanham e possamos, assim, ascender no templo da consciência e no santuário do coração as candeias da iluminação, divinos focos de redenção que a ventania, por mais forte, não apaga. A incompreensão, por mais sórdida, não perturba. O julgamento, por mais contraditório, não reduz sua intensidade. A alma, enquanto encarnada, condiciona-se a fatores orgânicos, que, por sua vez, estão sob o império das leis biológicas específicas. Fora do corpo, outras são as leis e, por conseguinte, outros os elementos de equilíbrio e funcionamento. Daí, as naturais dificuldades com que, em novo mundo vibratório, bem diverso do nosso, aqui do plano físico, lutamos todos nós ao trocarmos a densidade da matéria, que é o envoltório físico, pela fluidicidade dos planos espirituais. Voltamos ao Livro dos Espíritos, à questão 401, no qual se é perguntado: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta é muito clara: não, o espírito jamais está inativo. Para o corpo, o descanso é imperativo, objetivando o refazimento da estrutura celular, cujo desgaste, naturalmente, provoca a exaustão e o enfraquecimento orgânico. Tão logo entorpece o corpo pelo sono, afasta-se o espírito e demanda regiões de seu agrado, de sua preferência, para o desempenho de atividades peculiares ao seu estado evolutivo, o qual lhe dita os gostos, assegurando que o espírito jamais está inativo. A codificação complementa o ensino, dizendo que durante o sono afrouxam-se os laços que prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos.
Os sonhos, dizem os amigos do mais alto, comprovam a liberdade e atuação do ser, enquanto dorme o homem. Quantos encontros à noite realiza nossa alma com amigos e desafetos, com entidades inferiorizadas ou com almas superiores, causando-nos alegria ou tristeza, segundo for o caso, provocando um despertar suave e esperançoso, ou inquieto e sufocante. Encontros felizes, reuniões encantadoras, aulas edificantes, reuniões plenas de amor, dos quais guardamos algumas vezes clara recordação. Também vemos casos onde problemas aparentemente insolúveis, no quadro dos argumentos e providências simplesmente humanos, são equacionados, via de regra, na espiritualidade, no contato com almas generosas e amigas, que, dotadas de mais ampla visão, experientes e sábias, vislumbram ângulos e implicações que nos escapam aqui no plano terrestre, onde mais limitadas são as nossas percepções. A vida real é a vida espiritual. A imersão da alma no corpo de carne representa apenas a necessidade do comparecimento do viajor da eternidade ao cenário do mundo, no cumprimento de sua missão, de provas ou no resgate de enganos que lhe comprometeram a felicidade e o equilíbrio. O espírito movimenta-se, trabalha, atua e age, enquanto dormem os sentidos físicos, muito mais do que se imagina. Durante o sono, apenas o consciente adormece. Liberta-se o inconsciente pelo afrouxamento da vigília. Experiências valiosas são-nos transmitidas enquanto passam tranquilas as horas noturnas. Oportunos avisos são-nos dados enquanto dormimos. Muitas resoluções tomadas durante o dia constituem o resultado, a soma de conselhos, de orientações, de roteiros que os amigos espirituais fornecem-nos à noite. Ocorrência que justifica, sem dúvida, o bem conhecido ditado popular que diz: a noite é boa conselheira. Quem gosta de bons assuntos procurará durante o sono. Quem prefere bons ambientes buscará em espírito. A regra prevalece, é bom acentuar, em sentido inverso, indicando a preponderância do espírito nas ações humanas. Inclinações da criatura encarnada vigem no campo espiritual, no sono ou na desencarnação. Não tenhamos a esse respeito a menor dúvida. Imperioso, portanto, que cultivemos aqui na Terra tudo quanto representa amor e convicções nobres, indulgência para com os nossos semelhantes, desambição ante os valores do mundo, cultivo da solidariedade. Exercitemos na vigília o que de melhor nos seja possível fazer, de modo
Não seja o sono para nós outros desagradável pesadelo, mas algumas horas de ventura nas sociedades de além-túmulo, a garantirem pela manhã um suave despertar e reconfortante dia de trabalho. E assim concluímos o tema de hoje, desejando muita paz e muita serenidade a todos. Muito obrigada.